Olá, meu nome é Gianluca Arno de Borges e eu sou bolsista no LEG, Laboratório de Engenharia Geotécnica e Geotecnologia Ambiental. No LEG, auxiliei na pesquisa da Cindy Moncaliano, orientado pelo professor Nilo Consoli. Minha participação foi basicamente nas atividades de obtenção de óxido de cálcio através de cascas de ovo para aplicação direta em obras de construção civil. Nessa apresentação, será explicado o processo realizado por mim e pelas minhas colegas bolsistas Jennifer e Karina, junto à nossa pesquisadora Cindy, além de trazer os objetivos da pesquisa através desse método como alternativa ao método tradicional de obtenção de cal virgem. A pesquisa em si propõe avaliar o potencial de combinação de vidro finamente moído e cal hidratada, produzida a partir da calcinação de cascas de ovo na produção de um cimento alcalino alternativo, ativado por uma solução de hidróxido de sódio e silicato de sódio, para posteriormente avaliar sua aplicabilidade na estabilização de um solo granular por meio da técnica de solo artificialmente cimentado. A sociedade vive um dos maiores desafios enfrentados, quando se trata de evitar a degradação ambiental e a contaminação das fontes de água e de solo. É necessário tomar uma atitude de forma a encontrar uma correta destinação para os resíduos. Dessa forma, considera-se a possibilidade de utilizar resíduos como matéria-prima, como uma das principais ações, econômica e ecologicamente viáveis, adotando da reutilização do material reciclado e de sua inserção na cadeia produtiva. Para isso, foi pensada a utilização de cascas de ovo, resíduos orgânicos do setor alimentício que são produzidos em grande quantidade e que não aparenta ter um valor comercial, e acabam sendo descartados, tornando-se um recurso inutilizado. Os resíduos de vidro, classificados como material inorgânico, são resíduos sólidos normalmente disponíveis nos centros urbanos e que podem ser aplicados de diferentes formas, como aprimoramento do nosso cimento em estudo. A cal utilizada nessa pesquisa é produzida a partir da calcinação de resíduos de casca de ovo como material substituto da cal convencional, como a cal calcítica ou a cal dolomítica, cujos processos de extração são altamente geradores de impactos socioambientais. Mesmo podendo-se incluir resíduos como precursores e ativadores para sua fabricação, esses cimentos álcali-ativadores se caracterizam por seus baixos consumos de energia e emissões de CO2 na sua produção, de forma a apresentar respostas mecânicas comparáveis aos materiais tradicionais, cujas especificações atendem às normas para seu uso na estabilização do solo. Nas etapas, a primeira etapa do processo consistia basicamente em moer as cascas de ovo previamente limpas e obtidas de restaurantes da cidade. Na segunda etapa, a calcinação em muflas de alta temperatura para obtenção do óxido de cálcio, nós primeiramente pegávamos o farelo produzido no caso da moagem era deposto num recipiente específico e calcinado na primeira mufla, ficando em torno de 8 horas a temperatura de 600 graus, sendo necessário diminuir a temperatura e esperar 3 horas para desligá-la para não ter nenhum problema com a mufla. O material escuro, que era retirado depois da primeira mufla, era colocado na segunda mufla, mas dessa vez sendo colocado a 1050 graus por mais algumas horas, desligando automaticamente depois. Agora o material já se tornou óxido de cálcio, produzindo 250 gramas em média de óxido de cálcio. Após obter uma boa quantidade de óxido de cálcio, paralelamente a essa calcinação a gente começava a hidratar o cal com o material já obtido e colocando em potes com água destilada para ocorrer a reação. A cal era hidratada por um dia aproximadamente e depois era colocada para secar em estufas do laboratório. Durante a maceração, a cal hidratada e seca, então, era quebrada em pedras para serem maceradas e depois peneiradas. Da mesma forma, peneirávamos o vidro em pó, material que também seria utilizado para a produção de cimento alcalino, do qual sofreria de ensaios de corpos de prova para testar a resistência à compressão. Essas foram algumas das atividades que desempenhei no LEG enquanto participava na pesquisa. Muito obrigado pela atenção.